Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência, esse encontro marcado que nós temos todas as quintas-feiras aqui na tela da TV Nova. Quero agradecer o carinho da sua audiência, lembrar que você pode acompanhar nas nossas páginas sociais, tanto Facebook, YouTube e Instagram, e também a reprise aos domingos, a partir das 11 horas da noite, também aqui na telinha da TV Nova, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco essa noite a doutora Ana Estevan. Ela é neuropsicóloga, também especialista em terapia cognitiva comportamental e análise do comportamento aplicada. Doutora, muito prazer, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Tiago. É um prazer estar com vocês hoje. Enfim, e também trazer para o público, para as pessoas interessadas, não é, que vão curtir o tema que nós vamos debater hoje, informações que possam talvez tirar algumas pessoas de alguns medos, de alguns retraimentos e aprender um pouco a lidar com as situações, principalmente as situações que nós vivenciamos hoje, que chama-se coronavírus. Pois é, vamos falar muito sobre isso. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês clientes a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Espero que você esteja em casa acompanhando o nosso programa. Saúde e Evidência é o consultório na sua casa. Sempre com o apoio do Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos. Todos juntos fazendo Saúde e Evidência para você. Nos últimos dias nós temos falado sobre o coronavírus, mais uma vez recebendo a doutora Ana Estevan, que é psicóloga, vai falar um pouco para a gente a respeito desse tema. Doutora, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu já queria conversar a conversa
sobre essa questão da saúde mental. A gente Vamos está lá. nessa questão de quarentena, de isolamento social, quase 3 meses já, né? O que é que isso pode afetar, doutora, a nossa saúde mental, esse período tão intenso que a gente tem enfrentado? Veja, geralmente o nosso medo, a nossa razão maior tem falado bastante a respeito do que nós temos que viver agora e das percas que nós vamos encontrar, dos déficits, enfim, das mortes, do que tem acontecido atualmente. Vários estudiosos já têm se mobilizado, inclusive para observar e posteriormente a tudo isso que está acontecendo, não somente o coronavírus em si. Claro que nós vamos nos adaptar um pouco durante um período a ele, mas quando tudo isso estiver voltando ao ritmo, quando as pessoas, quando a sociedade estiver voltando ao ritmo, como ela vai enfrentar tudo isso? Realmente a saúde mental vai ser afetada. Um estudo da Lancet, uma revista, publicou que uma síndrome respiratória que ocorreu na China, eles fizeram um determinado levantamento com essa amostra, com essa população, e acabaram descobrindo que 29% da população, após a passagem desse acontecimento, desse fato tão inesperado que ocorreu com eles, então 29% dessa população, a amostra, apresentou ansiedade. 31% dessa população apresentou TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Isso serve para alertar também a toda a população da saúde, a esses representantes da saúde, que devemos nos preocupar com o pós. Não é? Então, sei que o sentido de morte é efetivamente importante, que devemos resguardar vidas, que devemos entender o quanto devemos higienizar, nos isolar, compreender as barreiras sociais, tudo isso. Mas o levantamento e o estudo a respeito do que teremos que fazer posteriormente a tudo isso deve ser algo que tem que ser levantado e colocado em pauta desde já, para que possamos compreender, inclusive, como nós vamos agir com essa população em ativa. Doutora, vai ser muito difícil para muitas pessoas voltar a essa rotina, né? Voltar ao dia a dia normal, o dia antes, principalmente com todos esses novos métodos, e a pandemia vai se estender aí por um longo tempo ainda, né? Vai ser muito difícil. Inclusive, nós já observamos, né, a sociedade se mobilizando para que algumas áreas voltem, para que algumas pessoas que precisam ou do recurso financeiro ou manter o próprio emprego, enfim, para que tudo isso vá voltando aos poucos. Mas não é tão simples assim. As pessoas simplesmente não estão em busca do suprimento material, não somente. Diante do encontro que eles têm que ter com esse suprimento, com essa necessidade de se encontrar novamente em relação com o coronavírus, então eles vão sair de suas casas, vão ter que enfrentar novamente o coronavírus, é aí que entra a questão da saúde mental. Para a gente entender um pouco, eu gosto de exemplificar, não é? Então, trabalhar com exemplo é sempre bem importante. Vamos entender um vendedor que precise voltar ativa numa loja e se expor, como vai estar a questão da segurança própria. Por mais que o ambiente de trabalho traga para ele todas as questões de higienização, de distanciamento, as questões físicas, tudo que seja solicitado pela Organização Mundial de Saúde, as determinações e prudências de cada região, mesmo assim, as pessoas vão sair de casa com um determinado temor. Por quê? Porque elas saíram de um ambiente totalmente estruturado delas, elas tinham o trabalho, elas tinham a própria produtividade, uma vida totalmente formulada. E os seres humanos, eles, além de serem seres sociáveis, eles são seres que vivem uma determinada rotina. Então, qual é a minha rotina? A minha rotina é acordar pela manhã, tomar o meu café, sair para o meu trabalho, voltar, não precisar estar nessa adrenalina de higienização constante. Então, eu tenho uma rotina. E aí eu fui convidada a modificar essa rotina. Foi exigido para mim, porque uma coisa ainda nós temos que observar. Quando eu escolho algo e quando me exigem algo. Tudo isso impacta o ser humano. O ser humano nasceu para que ele pudesse fazer as próprias escolhas e se sentir confortável com isso. Mas quando ele é obrigado a exercer algo, aquilo mexe com o poder que ele tem, tanto na autoestima, quanto no poder que ele também pode produzir no senso de personalidade dele. Então, modifica.
E eu fui convidada a me isolar, a me manter dentro de casa durante um período. E aí eu tive que construir novos hábitos. Na construção desses novos hábitos, eu espero que a gente consiga falar sobre todos eles, gente, que inclusive são hábitos que, em muitos casos, têm trazido um adoecimento já durante esse período, né, de isolamento, de afastamento social, mas esse isolamento também está produzindo uma comodidade nessa sociedade. Para que essa sociedade volte ao mesmo ritmo anterior, que eu também vivenciava, né, com muita liberdade, também vem comigo a própria insegurança. Como é reaprender tudo isso? É somente uma questão social? Então, se eu sou vendedor, como estávamos falando, imagine um vendedor, aquele excelente vendedor que é de uma loja de sapatos. Então, ele está habituado a todas as marcas, a todos os clientes, a abraçar, a se sentir parte, família de todas aquelas pessoas que chegam, e ele não vai conseguir executar o trabalho dele da mesma forma por todas as exigências sociais e ambientais que estão acontecendo no momento. A partir daí, como ele vai se constituir como vendedor? Será que ele vai conseguir se configurar da mesma forma? Eu sou um bom vendedor? O quanto isso vai afetar mentalmente e emocionalmente esse sujeito? Se isso mexe com a personalidade, se isso mexe com a identidade do sujeito, isso pode levá-lo a desconstruir e construir de uma forma distorcida. Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. E o principal foco dessa terapia é justamente os pensamentos disfuncionais, que nós chamamos, né, direcionamos para aqueles pensamentos distorcidos, que não são tão favoráveis aos seres humanos, mas que são produzidos por todos nós. A partir desse pensamento distorcido ou disfuncional, as nossas ações também são disfuncionais. Então, aquele vendedor que não consegue se sentir mais um bom vendedor, porque ele não está conseguindo se aproximar do seu cliente, porque ele não está conseguindo mais ser produtivo, possivelmente ele pode também não atingir uma boa finalização de venda, um bom impacto dentro da empresa, e tudo isso vai acarretar sensações emocionais que podem gerar ansiedade, medo, estresse, transtornos. E olha, entrando numa situação tão simples, a nossa saúde mental de uma forma tão significativa. Então, é uma maneira bem interessante de identificarmos desde já como nós temos pensado em posteriormente a tudo isso, o que vai acontecer com nossas vidas, o que nós temos que construir a partir daí. Queria aproveitar o gancho que a senhora falou e usou um exemplo de alguém que trabalha no comércio, para também falar a respeito dos profissionais de saúde. Certo. São profissionais que estão sofrendo bastante a questão da linha de frente, estão trabalhando muitos exaustivamente e sofrendo também os impactos psicológicos dessa pandemia. O que a senhora tem a falar a respeito disso? Diretamente aos profissionais de saúde, nós podemos observar, principalmente, a questão que está relacionada ao envolvimento social e ao coletivo. Há um distanciamento muito maior que o distanciamento que nós vivenciamos. Então, são famílias que se especificam em dores e em sentimentos ainda maiores. Por que a gente pode explicar isso bem melhor? Porque nós levamos em consideração que dentro de um grupo, os grupos precisam se apoiar e vivenciar. Eu entendo que as pessoas têm declarado bastante. Não estamos em isolamento social porque estamos nos comunicando virtualmente, mas o ser humano, ele precisa de corpo, ele precisa de afeto, ele precisa de proximidade. Se fosse assim, não teríamos um adoecimento mental tão grande, tão gritante, de jovens e adolescentes que passam períodos máximos nas redes sociais muito antes dessa questão de pandemia. Já existia esse adoecimento referente a esse grupo, a essa população, não é? De jovens e adolescentes que se expõem muito às redes sociais e que resumem a sua vida social dentro desses ambientes, e eles acabam adoecendo. O que acontece? Como nós, não é? Da área da saúde, estamos cada vez mais próximos com as possíveis pessoas que podem estar contaminadas, que podem apresentar algum risco. Geralmente,
o que nós produzimos dentro de nossas casas, que é o ambiente onde nós encontramos aconchego, o descanso, a solidariedade, o afeto, principalmente, nós encontramos um medo ainda maior. Um medo de que eu não leve para aquela pessoa que eu amo, para aquela pessoa que está tão próxima, algo que eu conheço na minha profissão. Vamos citar os médicos e enfermeiros, que são a linha de frente, que estão no topo, né? Que lidam diretamente com aquele público, que vê questões de sofrimento, em lidar com dificuldades, com morte. O ser humano não vivencia a morte de uma maneira natural. Não, nos causa dor, nos causa sofrimento. E é algo que nós todos, em geral, queremos sempre evitar. E para os profissionais de saúde, essa situação é realmente bem delicada. Ocasiona ainda mais sofrimento emocional, por esse distanciamento ainda maior, por esse medo intenso e por essa responsabilidade, que ele precisa também cumprir com aquilo que um dia foi a própria escolha dele, que, de certa forma, determina a felicidade profissional daquele sujeito. Então, é uma briga que ele tem que travar entre vários sentimentos que ele possui, tentar trazer sempre à luz, não é? Uma sensação de bem-estar emocional, quando, em muitos casos, por dentro, ele está totalmente fragilizado. E esses profissionais merecem um apoio psicológico, merecem um apoio profissional para que também possam superar tudo isso. Tem uma frase que eu sempre menciono no consultório, que é: a única morte que está acontecendo não é a morte pelo coronavírus. Existem outras mortes que estão acontecendo em todo o mundo, só que as pessoas estão morrendo silenciosamente. É a morte emocional. É a morte da nossa vida interior. E isso precisa ser zelada o quanto antes, porque posteriormente a isso o mundo vai estar fadigado de toda essa luta atual. A gente começou falando um pouco também dessa questão da saúde mental, e isso implica também na questão física, né, doutora? O que a senhora pode falar a respeito de distúrbio de sono, de dificuldade na questão alimentar também, muita gente comendo impulsionamento por conta dessa ansiedade, por conta desse estresse? Veja só. A compulsividade alimentar já é uma batalha para muita gente a longas datas. O que nós encontramos hoje? Um grupo que não pertencia às compulsividades alimentares e que hoje acabou entrando nessa compulsividade. Primeiro, eu fui observar como tudo isso iniciou. Tudo isso iniciou de uma forma muito leve, de uma forma muito natural, todo mundo em casa, comendo muita pipoca, porque assistia muito filme, muita série. Posteriormente, eram fazendo pratos deliciosos para preencher o tempo. Atualmente, o que vem acontecendo é que, mesmo sem perceber, as pessoas estão vivenciando uma fuga através do alimento, que é o que nós classificamos como compulsão. Então, o indivíduo que se encontra ansioso, o que ele faz? Ele come. E quem está com medo que o vírus bata a porta? Porque a imagem que me vem quando as pessoas descrevem o medo do coronavírus é mais ou menos eles visualizando este símbolo do coronavírus, né, aparecendo na porta de cada um, batendo aquela porta e dizendo: o próximo é você. Então, é esse medo que está internalizado nessas pessoas. Diante disso, o que essas pessoas fazem? Essas pessoas comem. Então, comer é o único risco? O problema só é que a gente vai ficar gordo, vai subir as nossas taxas, depois a gente recupera. Será? E as pessoas que lutam contra o processo de baixa autoestima, que já travam essa batalha, que trazem uma certa tendência à depressão, à ansiedade, a algumas síndromes fóbicas. Será que essa compulsão alimentar não pode ser o gatilho que vai ser apertado na vida dessa pessoa para que uma dessas síndromes psiquiátricas se instale de uma forma ainda maior? Então, a questão não é somente o corpo hoje, mas o que esse corpo produz na mente do sujeito. Como eu me vejo diante do espelho? Quem sou eu? Eu ainda me reconheço como pessoa? Pessoas que tinham uma vida educativa, de educação física totalmente ativa. Frequentava a academia, fazia corrida e agora está totalmente reclusa.
a isso. Faz tempo que essas pessoas não se deparam a ambientes como esse e como elas se encontram. Como elas vão se motivar posteriormente a isso? Você já ouviu falar, não sei se acontece com você, comigo eu tenho uma facilidade que isso aconteça, né? Quando a gente vai iniciar a atividade física, primeira coisa que passa pela nossa cabeça, segunda eu começo, segunda eu começo, segunda eu começo. E aí a gente vai tendo que ir em busca de uma nova motivação. E nós sabemos que vários hormônios são liberados na atividade física. Não é à toa que o psicólogo, o psiquiatra, sempre em nossas consultas, nós solicitamos que, principalmente, as pessoas que trazem a depressão façam alguma atividade física. Deve ser direcionada àquela atividade física que dá mais prazer ao sujeito. Pode ser caminhar, pular corda, nadar, jogar vôlei, contanto que façam atividade física com frequência. Por quê? Nós queremos o corpinho sarado? Não. Nós queremos a liberação dos hormônios do prazer. Então, se o sujeito que tinha essa vida ativa sai dessa atividade totalmente frequente, que liberava todos esses hormônios do prazer, possivelmente o próprio corpo sentiu o impacto. Neurologicamente, o cérebro entendeu que ele está sentindo falta daquelas sinapses, daqueles componentes que liberavam aquele prazer para todo o resto do corpo. E isso pode trazer uma sensação ou uma falsa sensação depressiva a esse sujeito. O que pode levar também, posteriormente, a uma depressão de fato, se ele não acordar para determinado sintoma e não a trabalhar a tempo. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês clientes a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE, a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você.
Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, eu agradeço o carinho da sua audiência. Lembro que você pode acompanhar nas nossas páginas sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e a reprise sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite, também aqui na tela da TV Nova. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Doutora, a gente encerrou o último bloco, a senhora falando um pouco a respeito dos impactos físicos, né? Também a questão alimentar. Sim. E para abordar também a questão do sono, esses distúrbios. Muitas pessoas estão enfrentando a dificuldade para dormir. Fala um pouco sobre isso. Os distúrbios do sono são sintomas presentes em várias patologias psiquiátricas, não é? Mas que também podem vir de maneira isolada. Então, alguém que tem distúrbio do sono apresenta uma determinada patologia psiquiátrica, ninguém está afirmando isso aqui, tá? Apenas em alguns grupos, tudo isso se acumula de uma maneira que o sujeito sofra ainda mais. Mas o distúrbio do sono, ele é muito interessante observarmos que, via de regra, ele não está acontecendo somente agora. Então, o distúrbio do sono é o fato de eu não ter mais horário para dormir, não. A preocupação do distúrbio do sono posterior à sensação de pandemia, ao retorno de vida social, de vida de trabalho, é essa questão de volta de controle. Como foi que nós aprendemos o nosso sono desde sempre? Não é? Nós podemos não lembrar como foi isso, mas possivelmente os nossos pais, não é? Ou cuidadores, pessoas responsáveis por nós, determinavam o horário para que nós dormíssemos e ali foram estabelecendo uma determinada rotina, desde muito cedo, o que deve ser muito saudável, viu, pais? As crianças muito pequenas precisam de rotina de sono. Então, isso deve ser cuidado desde cedo. Então, nos habituamos a uma determinada rotina. Nós crescemos, criamos independência. Mesmo assim, geramos a nossa própria rotina, ou baseada na faculdade, ou baseada na escola, ou simplesmente no ambiente de trabalho. Há algo que tinha que determinar o meu limite de sono. Eu estou falando do sono saudável, certo? De 6 a 8 horas de sono, para que durmamos bem, tenhamos uma noite tranquila, acordemos revigorado. Maravilha. O que está acontecendo agora? Primeira coisa, ninguém tem horário. Se não se tem uma rotina, não se tem horário. Existem pessoas que estão acordando exatamente meio-dia, estão tomando café e relatam almoçar às 4 da tarde. Possivelmente, se ela almoça às 4 da tarde, o horário da próxima refeição, que seria a janta, posteriormente uma ceia, gente, isso vai para 10, meia-noite. Então, é muito tarde. Qual é a hora que você vai manter uma qualidade de sono? Então, está tudo um pouco misturado demais. Ninguém está produzindo. Eita, eu disse ninguém. Eu acho que eu devo dizer algumas pessoas, na verdade. Ou, então, a maioria das pessoas. Está vivenciando isso de uma forma muito conturbada, muito livre. Em que isso pode acarretar num distúrbio do sono posterior? A questão do distúrbio do sono é justamente quando a pessoa tiver que voltar a um ritmo. Então, aquela pessoa que acordou meio-dia e fez a janta de meia-noite, não é? Tiver que acordar novamente, na verdade, tiver que estar no ambiente de trabalho às 8 horas da manhã. Qual o horário que essa pessoa terá que acordar? Terá que se manter ativo, na verdade. Acordar não é o fato de abrir os olhos. É o fato de reiniciar uma atividade mental, uma atividade corporal de forma dinâmica e produtiva, certo? Esse acordou de verdade. Então, qual o momento que essa pessoa vai acordar? E se essa pessoa começar a perceber que está com dificuldade de acordar, tudo bem, eu até acordo, mas e para dormir novamente? Porque o meu organismo acostumou com o ritmo em que eu tinha que dormir meia-noite, 1 hora. E essa pessoa vai ter que lutar contra isso. Então, a questão é somente ela ter uns 3, 4, 5 dias para readaptar tudo isso. Não somente isso. O que eu disse?
todos os nossos hormônios, né, no bloco anterior, são muito importantes para a liberação de várias sensações do corpo humano. Durante o sono, vários hormônios são produzidos. O bem-estar produz mais hormônios. Se eu não tenho uma noite produtiva de sono, se eu não trago uma noite tranquila, quando eu acordo, como eu acordo? Nervoso, chateado, emburrado, irritado, sem paciência. Como eu vou produzir respostas produtivas para o meu dia, para que eu traga ali benefícios a mais e para que eu consiga até mesmo administrar coisas simples do dia? Eu posso estar totalmente sem paciência. Isso pode começar a afetar e trazer ansiedades ao sujeito ao se desconhecer como pessoa. É muito comum encontrarmos em consultórios, em conversas, em diálogos, as pessoas questionando, não é? Eu fui brusca com alguém, eu fui ignorante com alguém, mas eu sei por que foi. Eu não dormi bem, eu passei a noite tendo pesadelos. Então, veja como influencia no dia a dia e na qualidade de vida do sujeito essa relação com o sono. Como somos seres biopsicossocial, eu não posso cobrar nem do paciente, nem do amigo, nem do familiar apenas uma saúde emocional plena. Eu tenho que cobrar uma saúde emocional, uma saúde social e uma saúde física. Se no contexto social o sujeito não está conseguindo dominar bem as próprias situações, isso também vai acarretar para ele mesmo um déficit cognitivo, um déficit emocional que vai ser brusco e que pode ser bem prolongado a vida dele. Vou aproveitar essa questão do sono, que a gente está falando também, doutora, para falar com relação às crianças, que também sofreram um impacto gigantesco por conta dessa quebra de rotina, as aulas paralisadas, estão presas em casa, sem poder sair, sem poder brincar. Essa questão do sono também influencia muito nas crianças, né? Bastante. Geralmente, as crianças observam os pais como termômetros. Então, os pais ditam algumas situações. Quando eu digo ditam, eles não determinam, mas eles vivenciam determinadas situações que fazem com que as crianças tenham cliques. Então, que as crianças queiram acompanhar essas situações. Já que você tocou em criança, eu vou um pouquinho além, certo? Não vou falar só do sono, vou falar também da ansiedade infantil, que vale muito a pena a gente ouvir sobre, mas é importante observarmos que, como condutores e como termômetros para essas crianças, os pais precisam ser exemplos para que não acarretem nessas crianças quaisquer situações que eu já mencionei a respeito do sono. Porque nós temos que tirar da nossa cabeça essa falsa ideia, gente, de que as crianças são blindadas. Elas não são blindadas. As reações emocionais existem sim nas crianças e elas precisam desse apoio diariamente para que nós possamos gerar um adolescente, um adulto com a qualidade emocional totalmente produtiva para a vida, que é o que a sociedade vai cobrar dessa criança quando essa criança estiver na fase adulta. Então, se os pais são termômetros para as crianças, se as crianças estão aglomeradas em casa, não é? Estão ociosas, os pais precisam observar quais ações estão sendo executadas em casa para retirar essas crianças dessa ociosidade. Tem-se observado um número gritante de ansiedade infantil. Isso eu não estou falando do período de quarentena apenas. Eu estou direcionando ao sistema de saúde mundial mesmo. As crianças têm adoecido cada vez mais de ansiedade. Nesse período, é um período muito propício para o aumento dessas ansiedades infantis. E não observemos a ansiedade somente como o desejo de voltar para a escola ou o desejo de ir para o parquinho, nada disso. A ansiedade, ela vem alimentada por medos, por tensões, por dúvidas, por fragilidades. Tudo isso que o papai e a mamãe vivenciam em casa ou demonstra para essa criança pode estar agindo de uma maneira ainda muito maior na vida dessa criança. Se o papai tem medo, se a mamãe tem medo de determinada situação, como fica a cabeça de uma criança que não consegue fazer a leitura complexa do que seja o coronavírus, do que esse coronavírus representa? Então, espera aí, ter um amigo, se aproximar do amigo da escola, pode me levar à morte.
É isso que significa o coronavírus? Que tipo de ansiedade eu vou poder produzir no meu filho para quando ele estiver pronto a voltar da escola, em que ele vai acreditar? Que tipo de medo ele vai levar novamente para a escolinha, para o parquinho, para o ambiente social, para a festinha infantil de aniversário que ele vai participar? Tudo isso precisa ser estruturado dentro de casa. Pode ser pela vovó, pelo vovô, pelo tio, aquela pessoa que está diretamente lidando com essa criança com muito mais frequência, para que essa criança realmente se blinde, assim como nós imaginamos, nós adultos, né? Nós blindamos essas crianças, ou tentamos, porque a criança não vem com esse mecanismo de defesa próprio, totalmente instalado. Criança não tem problemas, criança não tem preocupação, criança não tem raiva, não. Criança só tem brincadeira, só tem vida boa. Não é nada disso que acontece. O sentimento das crianças são bem apurado. Inclusive das crianças ainda bem pequenininhas, e mexem muito com todas elas. E o resultado pode vir com o tempo, pode vir amanhã e pode vir agora também. Várias crianças estão indo aos consultórios agora por esta demanda, o que não quer dizer que as crianças que não estão apresentando a necessidade agora não sofram posteriormente à pandemia. Elas podem apresentar um sofrimento posterior. Por isso, vale o alerta. Sobre essa questão de ser posterior à pandemia, doutora, uma pergunta interessante é se a gente deve se preparar para um cenário mais movimentado na questão da saúde mental nesse pós-pandemia. Acredito que tanto o Conselho Federal de Psicologia já tem alertado bastante para isso, né, posicionado os psicólogos, todos os profissionais da área, quanto o Conselho Regional ou Conselho Federal de Medicina também, através da psiquiatria e de tantas outras áreas adjacentes. Mas é importante perceber que as medidas que vêm sendo tomadas pensando no agora e no pós. Sem a interferência de que, ou sem a credibilidade exclusiva de que existe um sofrimento atual e esse sofrimento passa já e tudo acabou. Nada disso. Talvez um novo sofrimento surja, não é, em relação a esse mesmo tema. Talvez a situação se prolongue por período, afinal é o inesperado. É uma situação onde, pelo menos eu não me recordo, né? Dentro da minha idade, eu também não sou tão jovem, mas mesmo dentro dessa idade que eu tenho, eu não me recordo ter passado algo tão significativo. Talvez outra coisa mais semelhante ao H1N1, que não impactou tanto. Eu recordo-me também, veja como o processo infância é importante. Na cólera, acho que é isso. Eu era uma adolescente e eu percebia o medo que tínhamos da cólera ali, não é? Quando ela surgiu, impactou naquele momento, tudo isso. Então, a saúde mental vem se preparando, sim, para o pós-pandemia ou a retomada das atividades. Gente, a pandemia, vamos se tranquilizar, vamos aprender a conviver, a respeitar os limites, porque nós precisamos, várias pessoas, não é, vão precisar voltar a um determinado ritmo de vida e os profissionais vão estar preparados para atuarem nessa demanda. Agora é importante que as pessoas saibam perceber as próprias necessidades. Os profissionais não vão sair pelas ruas em busca das pessoas. Não é somente assim que funciona, não é? O nosso trabalho, a nossa demanda, não. As próprias pessoas precisam entender e admitir a necessidade de ajuda, se não de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém que possa auxiliar nessa demanda. Mas a psicoterapia mesmo, ela precisa ser feita com o profissional de psicologia. Eu queria que a senhora também comentasse a respeito das redes sociais e mídia, em geral. Todo o noticiário tem sido bem extenso e bem intenso também a respeito da pandemia do coronavírus. Muitas pessoas absorvendo essas informações até 24 horas por dia. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso e a questão das redes sociais também. Esse é o momento da rede social. O que tiver que ser publicado, o que tiver que ser divulgado em rede social, é o momento que está todo mundo conectado a ela. É impressionante que desde as crianças muito pequenas, como já disse, eu atendo crianças que são autistas e são crianças que entram no meu consultório com 3 anos de idade, não é? Mas nós fazemos um trabalho efetivo para a retirada de determinados aparelhos. E hoje em dia
tem-se observado a dificuldade dos pais em controlar determinado aparelho na vida dessas crianças. Então, desde as crianças muito pequenas, nesse período, até os adultos, os idosos, na verdade, têm se debruçado com muito mais frequência as redes sociais, as mídias, as informações. Sei que temos que tomar cuidado com os fake news. Não somente isso. O quanto as pessoas têm tido sede de informação. Por que a busca dessa informação de uma maneira tão frenética, tão descontrolada, tão desenfreada? Onde estão os outros interesses das pessoas? Não é? O interesse no amigo, o interesse na vida de outras pessoas que estão do outro lado do mundo, sofrendo de outras coisas, de fome, de miséria. Onde estão os outros interesses? Porque essas pessoas estão totalmente direcionadas a essa questão de números, de estatística. Existe muita relação com a produtividade do medo, o medo de morte. Sei, todo mundo tem medo, não é? E eu sempre digo assim, não existe diferença de medo, existe o medo de cada pessoa. Para mim é tão significativo, quem chega no meu consultório e diz assim, eu tenho medo de cobra, eu tenho pânico de cobra, eu respeito. Como também para mim é significativo se a pessoa disser para mim que tem medo de lagarta de feijão. E se eu abrir o feijãozinho, a vagenzinha do feijão e tiver uma lagarta de feijão, eu me desespero. Eu respeito o mesmo medo. O medo, ele pode ser pavoroso na vida de alguém. O que nós entendemos do medo? Nós entendemos que o medo é algo que nos protege. Se eu tenho medo de altura, possivelmente eu não vou cair de uma roda gigante, porque eu vou ficar lá quietinho, né? Se eu tenho medo de cachorro, possivelmente eu não vou colocar a mão numa grade e simplesmente um pitbull vai comer minha mão inteira. Então, esse medo me protege. Quando esse medo sai do meu controle? Quando ele me impede de viver. Se eu começo a entrar num sistema de medo, que eu não consigo ter as mesmas relações sociais, que eu não consigo ter as mesmas relações de vida, que eu não consigo dar para a minha vida as mesmas respostas, esse medo é patológico. Ele pode ser considerado, inclusive, um pânico dentro da vida daquela pessoa. Então, até que ponto o medo dessas pessoas pode ser considerado normal ou natural? Por que eu preciso ir nas redes sociais, assistir a todos os noticiários, comparar todas as estatísticas? O que isso pode provocar em mim posteriormente? Outra coisa, como eu vou ter relação posterior a isso quando essas informações forem retiradas da minha presença, não é? Porque um belo dia tudo isso vai acabar. E o coronavírus não vai passar de uma situação que nós enfrentamos e que nós nos saímos muito bem, por sinal, né? Digamos, nós escapamos. Sei, existe uma inúmera quantidade de vidas que foram ceifadas, não é? Pessoas que morreram, parentes queridos, enfim, conheço pessoas que realmente não conseguiram superar o coronavírus. Tudo bem, mas nós vamos poder, se for o nosso caso, né, relatar isso futuramente. Eu sempre digo, nós vamos estar no livro de história. Eu vou dizer, dessa parte eu participei. E a partir daí, como é que eu vou lidar quando essa informação faltar? Eu que estou habituado a estar sempre no celular todos os dias. Como eu vou me adaptar ao meu ambiente de trabalho? Como eu vou trazer à tona na minha vida a questão da minha atividade mental plena novamente? Atenção, memória, foco. Tudo isso é afetado pelo excesso, não das informações agora, mas pelo excesso do uso de equipamentos eletrônicos, certo? Então, os equipamentos eletrônicos, ele mexe muito com a perspectiva e com a saúde cognitiva do sujeito. E nós precisamos dessa cognição. Eu preciso dessa cognição para dirigir, identificar o sinal, ficar alerta se um cachorrinho cruzar a estrada. Tudo o que acontece, nós precisamos desses sentidos, desse senso perceptor que nós temos e que nós aprendemos desde muito cedo. Mas quando nós direcionamos, nós confundimos o nosso cérebro, tudo isso pode ser afetado. Então, neurologicamente, nós também podemos ser afetados por esse aspecto. Então, desde já, é algo que precisa ser controlado
por toda a população, gente. É muito bom olharmos o celular, o tablet, o computador. É interessante ouvirmos o noticiário. É interessante nos comunicarmos virtualmente, mas nós temos que ir produzindo dentro de nossas vidas novamente algo muito mais natural a nós, aos seres humanos, e entender que nós não somos somente seres digitais, nós somos seres humanos. Mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês clientes a não pararem também. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Quero agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência. Lembrar, você pode acompanhar nas nossas redes sociais pela TV LW, Facebook, YouTube e Instagram. E a reprise sempre aos domingos a partir das 11 horas da noite também aqui na telinha da TV Nova, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Doutora, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui conosco. Mais uma pergunta muito interessante é a respeito de se um grupo específico vai apresentar um maior sofrimento nesse período de pandemia, tanto agora quanto pós, né? Se crianças, adultos, idosos, fala sobre isso. Como nós já atingimos todos os públicos, eu acho que nós pincelamos aos poucos, né, durante todo o nosso encontro hoje, cada parcela, um pouquinho de cada um
desse público em específico. Mas vale a pena mencionar que não tem uma questão que direcione. Então, quem vai sofrer mais é o idoso, porque ele está em casa. Quem vai sofrer mais que ele está em casa, não, desculpa, que ele é um grupo de risco. Quem vai sofrer mais é a criança, porque ficou longe da escola. Quem vai sofrer mais é o adulto, porque corre risco de perder o emprego, questões econômicas por trás, nada disso. Cada sujeito apresenta a própria interpretação e o próprio sofrimento. Já havia mencionado também que eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental. E comentei que dentro da terapia cognitiva comportamental, as cognições são a base da leitura do nosso trabalho. Então, a depender de como cada um desse público em específico interprete cada situação, interprete cada momento que se vivencia, ele vai produzir emoções e vai produzir resultados. Deixa eu simplificar isso aqui, certo? Imagine que um idoso acredita que ele nunca mais vai sair de casa, porque o tempo de vida dele já está curto mesmo, que não vale a pena mais nem viver, porque agora tem o coronavírus. Então, esses são os pensamentos disfuncionais que esse idoso traz. Esse idoso, antes de tudo isso, era um idoso produtivo, era um idoso que fazia parte de um grupo de apoio, então tinha uma vida ativa, fazia viagens. Como esse idoso começou a acreditar que nada mais valia a pena na vida, que a finitude já estava se aproximando, que por ter pertencido a esse grupo de risco, será que vale a pena mesmo ainda investir em viagens e coisas? É melhor, muito melhor eu esperar aqui quietinho a morte chegar. São esses os pensamentos. Que tipo de emoção esse idoso vai produzir? Esse idoso vai produzir tristeza, solidão, outras reações como afastamento. Que comportamento esse idoso pode produzir? Simplesmente ele pode se isolar ainda mais, mesmo esse período tendo passado totalmente. A maneira com que nós enfrentamos, tudo que nós pensamos a respeito das situações em si, vai nos dizer como os nossos resultados vão ser adquiridos. Cada público, desde crianças muito pequenas ao idoso, sempre traz pensamentos funcionais e disfuncionais. Onde a psicoterapia atua nesse sentido? Nós ajudamos o sujeito a pegar esse pensamentozinho disfuncional e a levá-lo a um contexto funcional. Então, simplesmente a psicóloga vai lá e diz, então pense desse jeito? Nada disso. Isso não é efetivo. Não é uma mudança simplesmente. É você saber o que precisa mudar no teu pensamento. É você ir em busca do que você produziu de errado. Qual o pensamento disfuncional? E, a partir daí, você começar a avaliar esse pensamento. Quando a gente começa a avaliar, tipo, então, se eu penso em morrer, então valeu a pena tudo que eu vivi? Não, eu não pensava em morrer nessa época. Então, eu vivi muito, eu fiz muitas viagens. Eu consegui muitos amigos nas viagens que eu fiz. Então, espera aí, pertencer ao grupo de risco foi, assim, totalmente negativo? Me faz sentir mais velho? Não, espera um pouco. Eu pertencia ao grupo de risco, eu não tive coronavírus e eu ainda vi idosos se recuperar e sair de UTI do grupo de risco. Então, eu acho que, na verdade, a emoção que vai ser produzida nesse idoso que vai descobrir tudo isso vai ser uma emoção voltada à resiliência, uma emoção voltada a bem-estar, a prazer novamente, a alegria, a bons sentimentos. Quais os comportamentos? Uma volta a uma rotina gradativa. Então, ele vai voltar aos poucos à mesma rotina. Depende de como nós vamos enfrentar tudo isso. O adoecimento mental está justamente nesse limiar. Tudo vai ser produzido a partir de coisas que nós acrescentamos à nossa mente, à maneira que nós pensamos, para que nós possamos produzir as nossas emoções e os nossos comportamentos. Se os profissionais de saúde vão estar postos ali para trabalhar essa demanda, isso é muito positivo, porque vai poder ajudar inúmeras pessoas a voltar a produzirem pensamentos que bloqueiam esses pensamentos disfuncionais. Porque não pensemos nós que pensamento disfuncional é algo totalmente direcionado ou exclusivo às pessoas que trazem adoecimento psíquico. Nada disso.
Todos nós temos pensamentos disfuncionais. Eu estou tendo um agora, você também está tendo um pensamento disfuncional. A diferença é que nós sabemos como combatê-lo. Isso se torna tão automático que nós não nos damos conta de que eles ocorram nas nossas vidas. Essa é a diferença. Doutora, se é que existem, quais são as lições que a gente pode aprender com esse período? Lições que possa aprender com o período de pandemia, é isso? E o quanto a gente se redescobriu, na verdade. Acho que se cada pessoa parar um pouquinho agora para identificar o que você conseguiu produzir nessa pandemia, o que essa pandemia te trouxe de diferente, que tipo de relação você descobriu com você, com as pessoas de tua casa, com os animais domésticos que convivem na tua casa, ou com novos prazeres que você tem identificado. Veja só, eu mesmo redescobri que eu sei cozinhar. Há muito tempo eu não cozinhava. Coisa tão simples, habitual. Não, eu não cozinhava, talvez não seja a palavra. Eu fazia coisas simples, um cafezinho da manhã, algo do tipo, não é? Mas qual era o meu grande hábito? Então, eu saía de casa, alguém que produzia o meu almoço. Quando eu chegava em casa no período da noite, já muito tarde, às vezes 9 horas da noite, eu já passava em algum lugar, providenciava a janta, já levava a janta para casa. Então, eu tinha essa vida. E tinha desaprendido a olhar para mim como alguém que amava cozinhar. Era o que eu gostava de fazer, bastante. E acabei descobrindo que eu consigo produzir o mesmo efeito que antes. Para muitas pessoas pode ser algo muito bobo. Poxa vida, simplesmente essa mulher voltou para a cozinha? Que coisa boba. Mas, às vezes, as pessoas descobriram que conseguem fazer carinho no filho, que conseguem dialogar assim com o marido, que conseguem compreender o adolescente dentro de casa. E várias coisas podem ser retiradas daí. Não podemos nos limitar a ver exclusivamente o lado negativo da pandemia, mas ver, inclusive, em que nós crescemos, sozinhos, de maneira independente, porque isso foi criado por mim, não é? Eu redescobri o meu dote de cozinha sozinha. O psicólogo não foi lá e me disse: sua comida está gostosa. Nada disso. Da mesma forma, você em casa também pode produzir essa maneira de enfrentar o restante dessa pandemia e de acabar descobrindo que pertencer ao livro de história não vai ser somente um sofrimento, vai ser uma fase de aprendizado para você, onde nós estivemos lá e identificamos o ressurgimento ou o nascimento de muitas situações, ideias, emoções e comprometimentos. Doutora Ana, eu quero agradecer a sua presença, foi um prazer, foi muito esclarecedor, tenho certeza que nosso público foi muito bem instruído. O espaço é seu para as suas considerações finais, para a senhora também falar da sua clínica, né? Muito obrigada à equipe, obrigada a você, Tiago. Nossa, foi uma delícia conversar com você essa noite. Espero, gente, de coração, ter colaborado com vocês, com essas considerações que eu trouxe. Claro que não é tudo o que precisamos saber, mas informações que tragam uma luz para que nós possamos ir em busca cada vez mais de situações que possa trazer à nossa vida bem-estar e conforto é muito importante. Eu trabalho, eu tenho uma clínica, o Espaço Neuropsi, e ele se encontra lá em Serra Talhada, tá? É lá onde eu trabalho, onde eu resido, a cidade do meu coração, que eu tenho muito afeto. E é uma clínica multidisciplinar, onde nós temos psicopedagoga, duas fonoaudiólogas, outra psicóloga, terapeuta ocupacional, e a clínica está à disposição para trabalhar demandas específicas com muito carinho, engajamento e ética. Obrigado, doutora. Foi muito bom. Agradecer a você pelo carinho da sua audiência e lembrar que o endereço vai estar na descrição para quem acompanha nas redes sociais. Agradecer a nossa equipe, o Arne Silva nas câmeras, na técnicas, Zilma Leite na direção geral, Lídio Marcel. Para você, uma excelente noite e até a próxima semana. Tchau, tchau.